Fala, galera! Hoje a gente vai começar mais um programa e o tema que a gente trouxe para vocês hoje é implante dentário. Então, assim, muitos pacientes buscam a gente no consultório com muito medo de colocar implante. Então, a gente levantou uma pesquisa para explicar para vocês um pouquinho de onde surgiu o implante e quais são as indicações. Então, para quem não sabe, o implante ele surgiu mais ou menos, foi descoberto, né, o processo de osteointegração, mais ou menos em 1950, e não foi por um dentista. Essa é a curiosidade do dia. Foi por um médico ortopedista. Como que aconteceu? Ele estava fazendo uma pesquisa, o Branemark, esse médico ortopedista sueco, e ele colocou umas câmeras de titânio na patinha dos coelhos, na fíbula. E aí, quando ele foi tirar essa placa de titânio, ele descobriu que a placa estava integrada, o que para a época foi uma coisa assim totalmente revolucionária. Como ele descobriu que essa placa estava colada no osso, que é esse processo que chama osteointegrado, ele mudou a pesquisa dele, que ele ia pesquisar sobre cura, e começou a pesquisar sobre osteointegração. Então, ele começou essa pesquisa mais ou menos em 1950. O pessoal do mundo científico aceitou em 1982, num congresso em Toronto. Então, ele passou mais ou menos 30 anos estudando e defendendo esse processo de osteointegração. Hoje em dia, os implantes são algo muito comum, mas se você parar para pensar, faz mais ou menos 40 anos que começou. E como que era a vida das pessoas antes disso, né? Uma pessoa que perdia um dente. Então, a gente sabe a importância de repor um elemento perdido, um dente, e que, graças a Deus, esse médico sueco começou esse estudo e descobriu os implantes dentários. Na nossa pesquisa, a gente falou sobre um pouquinho do estudo do Branemark. O que você viu sobre isso, Dudu? Que eu acho legal de mostrar isso pro paciente, é para mostrar para ele que isso não foi de ontem, né? Que foi descoberto essa evolução dos implantes dentários que a gente tem hoje, ela é consagrada de muitos anos, né? A rejeição é muito difícil de acontecer, que a gente tem muito paciente que tem dúvida em relação a isso. A questão da rejeição do implante dentário. Pode sim ter uma rejeição, porque os organismos, eles são, indivíduos são diferentes, né? Mas a gente tem uma boa aceitação por a evolução do material mesmo, né? E questão de também que eles falam muito de dor, né? De se vai doer, né, doutora? Sim. Os pacientes chegam e falam, eu tenho medo de colocar um implante porque minha tia colocou e rejeitou. Bom, primeiro, isso que o Dudu falou é muito importante falar sobre rejeição. O titânio é um material totalmente biocompatível, não existe rejeição. Quando o implante não pega, não é porque o organismo rejeitou, isso é super importante o paciente saber. Acontece porque, às vezes, o pós-cirúrgico, a técnica cirúrgica, o material não foi correto, ou porque o paciente tem alguma doença sistêmica ou hábito. Então, por exemplo, uma das maiores causas de perda de implante é com paciente fumante. Então, se você junta um fator, por exemplo, o paciente é fumante. Ele já perdeu o dente, Já perdeu o perdeu o dente, né? dente por conta disso. Teve uma técnica cirúrgica que não foi tão apurada. Aí é uma combinação de fatores. Então, por que eu acho legal a gente deixar claro que quando o paciente perde um implante, é uma combinação de fatores, porque daí o paciente pensa, putz, eu fumo, não vou colocar implante porque falaram que vai perder. E não é bem isso. É o paciente que tem mais propensão a ter essa perda do implante. Doenças sistêmicas, né? Que também... Doença sistêmica, Uso de medicações. diabetes, algum problema hormonal. Então, esses fatores podem sim aumentar a chance de perder um implante, mas hoje em dia a taxa é baixíssima. E mesmo quando o paciente perde, a gente tem como tentar novamente e repor esse elemento dentário perdido. Que isso é legal que você... Pra ver questão de, vai durar a vida toda? Igual perde um dente, a gente perde um implante, né? A durabilidade, ele é pra ser a vida toda, assim, tem... Lógico que sempre a gente tá em constante evolução aí no material, mas acontece que às vezes o paciente não tem o cuidado necessário. O cuidado, né? O organismo dele acabou botando aquilo em risco ali, né? E, assim, o primeiro passo para fazer o implante, quando o paciente busca a gente no consultório, a gente solicita uma tomografia computadorizada. O que é isso? Então, o paciente perdeu lá um dente e aí ele tem esse espaço dentro na boca e a gente não consegue mensurar, através de uma radiografia, a espessura, somente a altura. Então, com uma tomografia, a gente consegue mensurar precisamente a altura e a espessura óssea para, assim, selecionar um implante ideal. E é o que a gente sempre fala aqui no nosso canal, que planejamento é a coisa mais importante.
Então, às vezes o paciente fala, eu perdi um implante, ou tive uma parestesia, que é a perda de sensibilidade em uma região por conta do implante, então é super perigoso. Não é. Se você pede uma tomografia computadorizada e você seleciona o implante adequado, já aumenta a chance de sucesso do tratamento. Então, pediu um implante, adequou, né, pediu a tomografia e selecionou o implante, aí a gente vai passar para o paciente um antibiótico, porque toda cirurgia de implante, a gente preconiza que tem que sim tomar um antibiótico um dia antes, que é para minimizar as chances de inflamação e infecção na região, e aí é feito o implante. O implante, gente, é como, assim, às vezes é uma forma bem leiga, assim, que eu falo para o paciente entender, é como se fosse um parafuso na parede, tá? Por que eu explico isso? Porque às vezes o paciente vai colocar aparelho em alguma coisa e ele acha que o implante vai se movimentar assim como o dente. Então, não. O implante, ele substitui apenas a raiz perdida, mas como ele é osso-integrado, que é esse processo que a gente começou a explicar do Brånemark, ele não modifica a posição dele. Então, como que é feito? Pediu a tomografia, selecionou o implante, é feita a cirurgia, onde a gente faz uma incisão na gengiva do paciente, parafusa um pininho, que é o implante, passa a broca e parafusa um pininho ali. Depois de algum tempo, vai iniciar esse processo de osteointegração. Tem casos que é possível fazer o que a gente chama de carga imediata, né? E tem casos que não. Não é legal, Dudu, que às vezes o paciente chega e fala assim, mas por que meu implante eu vou ter que esperar 3 meses para colocar o dente e o da minha tia colocou na hora? Não, é bem legal, né? Esse negócio de alguns implantes que a gente tem aí, ósseo-integração, que é o que o Brånemark sempre falou, né? Na questão do implante, de 45 dias até 4, 5 meses, né? A gente tem tipos de implante, tipos de osso, né? A gente tem osso tipo 1, 2, 3, 4, né? Isso a gente consegue dimensionar numa tomografia. A importância de um exame de imagem hoje em dia é isso, a gente conseguir, o que você falou, altura, espessura, tipo né? E até a parte biológica, porque se passa algum nervo ali na região. Isso. Então, por que a gente está falando disso de que passa algum nervo? Porque nessa região inferior, a gente tem algumas situações anatômicas que se você coloca um implante em cima do nervo, o paciente pode ter uma parestesia. O que é uma parestesia? Uma perda de sensibilidade. É uma sensação que você está totalmente anestesiado, mesmo não estando. Não, e hoje os riscos diminuem com a cirurgia guiada ainda que a gente tem, né? Exatamente. É algo que é novo, né? Muitos colegas estão usando, alguns estão tendo a gente está tendo algumas dificuldades ainda, mas já está bem consagrado, eu acho que... É o mundo ideal, né? É o mundo ideal, o sonho. Acho que cirurgia guiada. já está caminhando bem para já estar consolidado e isso evita que tenha alguma intercorrência, como a lesão a um nervo, né? Que a gente sabe que é a dor de cabeça aí, para quem quando não há um planejamento, né? Sim. E questão de periodontia, doutora, e implante. A perda de um elemento dentário, né, ela pode ter acontecido por uma doença periodontal e não significa que colocando o implante e não mudando os hábitos, né, isso não vai acontecer, porque existe a periimplantite, que é a reabsorção do tecido que osteointegrou ali no implante, ela pode acontecer a reabsorção óssea e perder também o implante. O que a gente pede, né, para o paciente, né, sempre a questão do uso do fio dental com mais eficaz naquela região de implante, porque você pensa que o implante ele é o formato de uma taça, né, a parte da coroa, semelhante aqui, e a base, ela é mais afunilada, então você passar o fio dental abraçando mesmo, né, eu brinco falando como se estivesse secando as costas, né, isso vai prevenir você ter uma periimplantite. Que é o legal da gente explicar para o paciente que, assim, existem diferentes tipos de implante, né? A gente tem o hexágono externo, interno e o cone Morse. O que isso é importante para o paciente que está assistindo aí, o colega? Que eles são tipos de integração, de osso-integração diferentes, né? A gente tem hoje, o melhor hoje implante é o cone Morse, que a gente usa. E a integração dele é feito 1 a 2 milímetros abaixo da linha óssea, né? E o que acontece? O osso, ele cobre o implante, né? A gente tem um implante que a gente tem uma cobertura do osso, que isso dificulta que ocorra a periimplantite, que a gente também chama nos hexágonos externos de salserização do implante.
E dentro dessa, aí vem a peça aqui em cima, com o dente. Isso tem os dois perfis, tem o crítico e subcrítico da peça. E isso, quando bem adequado, feito corretamente, com estudo de um diagnóstico bom, um planejamento legal, enfim, feito ali, a gente tem uma peça para a vida toda aí, né? Sim. E no ato da cirurgia, né, o implantodontista que vai definir qual o implante ideal para o paciente, em qual Isso. situação. Uma vez determinado isso, às vezes a gente consegue dar uma previsibilidade para o paciente se ele já vai sair com a coroa dentária após a cirurgia. Em alguns casos, só na cirurgia mesmo, né? Aqui No ato cirúrgico, né? Exatamente. Aqui na clínica, eu que opero, na maioria dos casos, o Dudu vai começar a operar com a gente também, tá terminando a especialização de implantodontia. E tem muitos casos, né, Dudu, que a gente vai fazer o implante e você olha a tomografia, você calcula tudo, mas é imprescindível que no ato cirúrgico que você vai descobrir exatamente. Porque tem casos que você olha o osso e fala, caramba, que osso ótimo. E na hora que você vai começar a fresar, aí você fala, putz, não é bem isso que eu imaginava. Então, eu sempre explico para os pacientes que a gente vai dar uma previsibilidade de quando vai colocar o dente, mas o que vai ser primordial ali é o ato cirúrgico. Então, uma vez que o paciente passou por uma cirurgia de implante, terminou a cirurgia, a gente fala, olha, daqui 2 meses você volta para a gente colocar a coroa, ou daqui 3, em alguns casos até 6. E o que vai determinar isso não é o tipo de implante, nem a técnica cirúrgica. Na maioria das vezes, é a qualidade óssea, que é o que a gente chama. Então, a gente busca sempre se aperfeiçoar para ter técnicas bem apuradas, cirúrgicas. A gente trabalha com o melhor tipo de material e de enxerto também, mas às vezes o que vai determinar isso é o osso. Até esses dias eu fui atender uma tia minha, e aí eu terminei o implante dela e falei, tia, no caso da senhora, daqui mais ou menos de 4 a 6 meses que a gente vai poder pedir uma radiografia para ver como está esse processo de osteointegração, que é formar osso em volta do implante para que ele possa receber carga, né, mastigação. Aí ela ficou brava comigo. Falou, não, Thaís, como assim? A minha parente e tal colocou o dente em 2 meses. Você que não quer colocar para mim? Eu falei, não, tia, depende muito do osso de cada um. Então, esses casos, é muito importante os pacientes saberem, e eu acho legal a gente estar trazendo isso no nosso canal, porque por mais boa vontade que a gente tenha, o que vai determinar é o osso do paciente, em alguns casos. Então, a gente trabalha com planejamento, cirurgia guiada, o melhor tipo de implante, o melhor tipo de enxerto, mas o índice de sucesso vai determinar também quando que vai poder abrir questão e colocar biológica, carga. né? É a questão biológica. Porque se às vezes você, por pressa, não, vou colocar carga em 1 mês ou 2 meses, e é muito precoce, também pode perder o implante. Então, a cirurgia de implante não é uma cirurgia que dói. Uma informação importante que o implante não é para doer. Então, se o paciente tem algum implante, sente alguma dor ou desconforto, tem algo errado ali. tem algo errado, tem que investigar, né? E até quando a gente vai fazer uma cirurgia de implante, a gente usa menos anestesia do que para fazer uma extração. É o que eu explico o paciente do siso, né? Que eles ficam com medo. Eu falei, gente, a cirurgia do siso é muito pior que fazer um implante, né? O paciente às vezes se distrai e fala assim, não quero fazer implante porque ninguém vai botar na minha boca nada. Eu falei, mas não é, porque tem medo, né? Tem muito medo. E essa história de um paciente que ele veio, ele extraiu o dente e depois, semana passada, você fez um implante nele. E ele falou, realmente a extração também não foi tão dolorida assim, mas o implante foi muito mais tranquilo do que o fato de ter feito a extração, né? Sim, é muito mais compatível para o paciente, né? Quando ele perde um dente, às vezes ele tá com dor, com alguma fratura. Exato. Então, é um tratamento para eliminar um problema, né? A remoção do dente. E o implante já é justamente o contrário. É um tratamento para reabilitar o paciente de uma função que ele eu acho interessante, eu sempre explico para o paciente que o dente ele sempre precisa ter o contato dele, né? Então, a necessidade de você perder o dente, né? Aquele dente ser substituído, né? Sim. Porque senão, daqui a pouco vem aquele efeito cascata, começa o dente a migrar os espaços ali, o que era um espaço, um dente que foi perdido, se torna 2, 3, não, isso e daí toma uma proporção. Não, isso é um problema para quem trabalha com implante, né? Que eles acabam inclinando os dentes e a gente fica sem espaço, né? Quando o paciente vai deixando muito tempo sem fazer,
extraiu, já tem que procurar para fazer o implante, Exato, né? porque às vezes você perde um elemento dentário, como os outros começam a migrar, aí você fala, poxa, perdeu um molar. Aí o pré-molar e o outro molar migraram. Aí quando você vai fazer um implante, já aconteceu o caso que você coloca um dente e aí ele Não tem nem espaço, né? formato, nem tamanho, nem de pré e nem de molar. Fica aquela coisa meio esquisita ali. Quando não acontece de ter uma perda óssea e perder também os elementos, não só os vizinhos, como, por exemplo, perdeu o Superiores, de baixo, né? perde o superior, porque o molar começa a extruir, ele começa a migrar. Então, uma vez que você perdeu um elemento dentário, é muito importante você procurar um dentista para repor o mesmo, porque dessa maneira é muito mais inteligente para o paciente, econômico também, Sim, porque é mais fácil repor e pagar um dente do que a do boca que inteira, né? virar aquele efeito cascata, né? E a questão funcional de mastigação. É muito importante você ter todos os dentes na boca com contato, para que quando você mastigue, todos os alimentos sejam dissipados de Ok. maneira adequada, né? O que o paciente do protocolo vem às vezes, né? Que é o protocolo é quando você pega os 4, 6 implantes ali que a gente coloca, né? É, quando perdeu todos os dentes, e aí, antigamente era dentadura, né? E aí, que é móvel. Isso. Então, aí para ele chegar nisso, ele foi perdendo Elemento. na cascata, né? Ele foi ali, ele perdeu um, deixou quieto. Perde outro, aí começa a vir um problema que vai acontecendo uma cascata mesmo, né? A questão de perder o dente, né? A questão da oclusão, o paciente não consegue mastigar. Semana passada eu atendi um paciente, ele perdeu vários dentes e vai né? Porque algumas questões vai perder mais. E ele fala, eu tenho dor no mastigar, me incomoda, gosto e tudo mais. E se a gente parar para pensar um pouquinho, antigamente era uma técnica extracionista, né? O paciente tinha uma dor, já extraía o dente. Não restaurava, não tratava o canal. Então, muitos adultos que a gente atende hoje no consultório, por pequenos problemas dentários, já extraíam. E agora eles buscam para repor esses elementos perdidos. E se você parar para pensar de quando existe um implante para cá, é muito recente, né? É. Se você parar para pensar, nossos avós, eles não usavam prótese fixa, que é o protocolo. Eles usavam dentadura. Isso perde osso também, né? Perde totalmente, porque uma vez que você perdeu os dentes, se você não repõe, a chance de ter uma prótese muco-suportada em cima, cada vez mais é ir perdendo o osso que sobrou. Eu acho que ficou bem claro, né, a questão dos implantes, né, que a gente vai abordar mais depois sobre o protocolo, Sim. né, questão do implante unitário, que a gente tem falado bastante paciente procurando hoje, criando, né, coragem, vendo como tá consolidada a técnica, né, e procurando para fazer, que é bem tranquilo, não tem nada... Tem aquela técnica, né, que vocês usam, que é, em alguns casos que é possível, que é extrair o dente e já fazer o implante no mesmo Implante imediato, né? Exato. Ou aquela outra técnica que precisa aguardar mesmo um Período pra poder... E eu acho que também a mensagem que a gente pode levar para todos os pacientes que estão assistindo a gente agora é realmente desmistificar essa ideia de rejeição, de ter medo de colocar um implante por rejeição. E avisar que o implante é feito de titânio, que é um material totalmente biocompatível, e que se alguém perdeu algum implante, muitas das vezes não é por conta do implante em si, é por conta de ou doença sistêmica que não está compensada. Por exemplo, o paciente que tem diabetes, não é que ele não pode fazer um implante, ele pode, mas ele tem que estar com a diabetes compensada. Um paciente fumante, não é que ele não pode fazer um implante, mas durante o período da cirurgia ele tem que diminuir ou zerar o cigarro. Então, é você conseguir adequar o meio para ele receber o implante, né? Porque são raras situações que perde o implante sem ter nenhuma explicação. Então, é isso. Espero ter levado um pouquinho de informação, né? A gente ter conseguido esclarecer para vocês um pouquinho sobre esse assunto que é tão legal, que é o implante dentário. E se ficou alguma dúvida, é só escrever nos comentários aqui embaixo.